Nós estamos aqui em Roma, em um dos lugares mais interessantes da história do Ocidente. Nós estamos em uma ponte que pode ter mudado os rumos da história do mundo ocidental. Trata-se da ponte Milvia, em italiano Milvio. Foi nessa ponte que Constantino, no ano de 312, enfrentou as forças de outro imperador chamado Maxêncio, naquele momento em que o Império Romano estava dividido. Segundo o biógrafo do Constantino, Eusébio de Cesareia, com forças menores, mas com a ajuda divina, o imperador Constantino venceu a batalha dessa ponte Milvia e a partir de então, lentamente foi cedendo aí às forças do cristianismo. Já no ano de 313, por exemplo, ele com seu cunhado Licínio criaram disposições chamadas Edito de Milão, que favoreciam aí a liberdade religiosa em todo o império. Essa liberdade religiosa favoreceu o cristianismo, que até então era perseguido. Segundo a construção sagrada desse relato, Constantino viu um sinal no céu e estava escrito em latim Inoque Signus Vintes, ou seja, por esse sinal vencerás. Alguns falam que se trata de um quirô, a junção de duas letras grega, formando o nome de Christos. É importante observar que Constantino, ao vencer essa batalha, não apenas tornou-se o único imperador romano, mas lentamente foi favorecendo o cristianismo. Portanto, 1600 anos atrás, não tinha nada a não ser o próprio rio e uma ponte de madeira. Hoje a ponte é aqui toda de cimento. Essa ponte passou por várias restaurações. Já no ano de 110 depois de Cristo, antes de Cristo, essa ponte recebeu já tijolos. Essa ponte já é mencionada aí na história romana desde o século III. O nome que ela recebia sempre era de Ponte Molo, porque quando Roma recebia as enchentes do Tibre, era o primeiro lugar a ficar encharcado. A palavra molo significa justamente encharcado. Então, desde o século III a.C., nós já sabemos da existência dessa ponte. Portanto, quando Constantino aqui enfrentou o Maxêncio, era uma ponte provavelmente aí de tijolos ou madeira, que será destruída na Idade Média, com as guerras da Idade Média, e depois restaurada, reconstruída nos governos dos papas, porque os papas eram os governantes dessa região. Ela foi restaurada 3 vezes, no século XV, e 2 vezes no século XIX. Essa ponte também ela foi importante durante aí o século XIX, quando Garibaldi consegue conter as forças francesas que invadiam aqui a cidade de Roma. Portanto, é uma ponte com muita história. Vocês vão ver aqui o rio Tibre. Hoje toda a cidade está desenvolvida em torno dessa ponte, mas no século IV aqui não havia nada. Essa ponte ligava Roma ao norte, a região norte da Itália. Para entrar na cidade, devia-se passar por essa ponte. Para também ir para o norte, devia-se entrar por essa ponte. Aqui era a entrada da famosa Via Flamínia. Ali acima nós temos a bandeira da Itália e aqui então, no mármore, a dedicatória a Pio VII, que foi um dos que reformou essa ponte no século XIX. A segunda reforma foi do Pio VII, no século XIX. E aqui é a entrada. Aqui foi onde o Garibaldi segurou as forças francesas. 13 de maio de 1849, quando vocês podem ver aqui. Está aqui o nome do Garibaldi. Muito conhecido no Brasil, porque o Garibaldi foi aquele que ajudou na Revolução Farroupilha. Aqui o símbolo da igreja, Calixtus, Papa,
Como eu falei para vocês, até 1870 os papas governavam aqui a cidade de Roma. E aqui a datação, para vocês verem como antigo é esse mármore. Aqui é o 1458, Calistus Papa. Aqui é a heráldica, né, do Papa. Realmente nós estamos num lugar muito privilegiado da história. Ponte Milvia é de fato extraordinário estar nesse local. Saber que esse local mudou a história de todos nós que vivemos nessa parte do planeta chamado Ocidente. É impossível determinar onde foi essa batalha, mas Eusébio de Cesareia vai dizer que foi aqui, próximo da Ponte Milvia, ou Ponte Milvio. É a história viva de Roma. Estamos presenciando hoje, 1600 anos depois.